Mensagem do dia 5 de setembro de 2022. Saudações. Que neste dia a paz de Deus nos envolva de tal maneira que nos permita olhar a vida sem temor e receber com naturalidade os acontecimentos deste período, sempre confiantes de que muito maior do que os desafios que surgem à nossa frente é o poder de Deus que abre para cada um de nós os caminhos de regeneração. Neste dia em especial, gostaríamos de falar aos corações que se encontram aflitos devido às circunstâncias pelas quais têm passado neste período de sua existência. Este tem sido um período de provações existenciais intensas para muitos irmãos e irmãos, o que tem provocado em alguns a sensação de desespero, como se não houvesse solução para os desafios que enfrentam neste momento, enquanto outros têm visitado lugares em seus corações onde reside uma tristeza e um descontentamento profundo para com a vida. Primeiramente, gostaríamos de chamar a atenção para a característica cíclica da vida, pois é em ciclos de desenvolvimento e aprendizagem que a vida se apresenta para nós. Neste sentido, podemos compreender que tanto a circunstância que nos alegra o coração, como aquela que o aflige, são passageiras, estarão conosco dentro de um contexto maior, que em determinado período é alterado pelo surgimento de outras circunstâncias que se apresentam, de modo que o nosso foco não deve estar no fenômeno exterior que se apresenta em nossas vidas, mas sim em como lidamos com ele, o que ele representa para nós, que estamos em trânsito pela terra aprendendo significativas lições de amor. Observem, amados seres, que quando tiramos da circunstância desafiadora o caráter de sofrimento eterno que a ela atribuímos de modo inconsciente, o que parecia um fardo insuportável já pode ser visto como uma experiência transitória que ficará conosco um tempo até que consigamos alcançar a dimensão do aprendizado existencial que ela tem a nos entregar. Todos nós somos viajantes do tempo e do espaço, e no momento no qual nos esquecemos da condição de nossa vida de ser imortal e começamos a observar os fenômenos desta existência de modo desvinculado da nossa história de vida, que compreende um passado no qual nos encontramos com alguns seres que hoje fazem parte do nosso sistema familiar e social, não temos condições de compreender certas dificuldades que encontramos em lidar com determinadas situações, assim como a facilidade que temos de lidar com outras, uma vez que desse passado herdamos as simpatias e as antipatias que hoje reconhecemos existir em nossos corações. É certo que não há necessidade de recordarmos todos os vínculos que estabelecemos no passado para que possamos reconhecê-los nesta existência. Apenas é importante que tenhamos claro em nossa mente que a composição dos núcleos familiares em nosso planejamento existencial leva em consideração a necessidade que temos de estabelecer laços de fraternidade e amor com aqueles que, em experiências existenciais anteriores, estabelecemos laços de dor e sofrimento. De modo que, para alcançarmos este objetivo, contamos com a presença de seres na família e no meio social, com os quais estabelecemos laços de afinidade e afeto genuíno, o que nos dá força, sustentação e inspiração
para que consigamos avançar na direção da cura dos outros relacionamentos que carecem do nosso atendimento. Assim sendo, surge uma situação interessante no equilíbrio da balança das nossas relações nesta existência. É que precisamos ofertar àquele com quem viemos com o propósito de estabelecer laços de legítima fraternidade o amor manifesta em paciência, compreensão e cuidados que temos recebido daqueles que nos sustentam emocionalmente nesta existência. Ou seja, ofertaremos ao outro o que temos nos permitido receber daqueles que vieram antes e nos prepararam o caminho. É justamente por aprender a receber o amor da nossa ancestralidade, assim como dos irmãos de caminhada, que teremos condições de fazer a nossa oferta pessoal de amor àqueles que nos solicitam de forma mais dolorosa. É somente quando a humildade e a gratidão, relativas à nossa história de vida desde a infância, encontram morada em nossos corações, que os nossos caminhos futuros se abrem, de modo que encontramos recursos em nós, que nos capacitam a estabelecer relações saudáveis com nossos companheiros e companheiras de jornada, assim como com os nossos filhos e os amigos. Essa jornada que fazemos ao encontro de nossa história, da criança ferida que fomos um dia, no sentido de resgatá-la de um lugar de sofrimento no qual ela ficou, de certa forma, aprisionada, para conduzi-la a um lugar de gratidão e amor, nos auxiliará a lidar com todas as situações de relacionamento que nos desafiam na atualidade. Essa também é a jornada que precisamos fazer em relação ao Pai Eterno, pois ainda hoje não temos conseguido sentir a sua divina presença em nossas vidas. Por isso, o desespero nos tomou de modo repentino. Por isso, a tristeza profunda encontrou morada em nosso coração. Esses espaços em nós, ocupados pelo medo, pelo desespero, pela tristeza, pela amargura, pelo desencanto e por outros sentimentos de baixa frequência vibratória, são os espaços que devem ser ocupados pelo amor característico da nossa essência divina, que se nutre diretamente da fonte primordial de amor que sustenta todo o universo da criação. O ser que vive hoje o desespero e a tristeza profunda é a essência divina que ainda sobrevive de modo apequenado. Não vive a vida em abundância que o Pai lhe oferta, pois não descobriu todo o potencial de amor que carrega consigo, assim como não descobriu as coisas maravilhosas que pode realizar nesta vida ao conectar-se mais profundamente com o Pai da criação e com as frequências de amor e de luz que se fazem presente em seu viver. Falamos essas coisas aos irmãos e às irmãs para que saibam que existe outra forma de se viver a vida, uma forma na qual procuramos nos alinhar diariamente ao propósito maior de vida que nos trouxe até esta existência, até o encontro das circunstâncias que hoje se apresentam à nossa frente. O propósito divino sempre foi o encontro definitivo dos filhos com o amor que permeia toda a criação. Fiquem em paz, amados seres, na paz que vos convoca ao encontro com sua essência amorosa, na qual residem todos os recursos que necessitam para viver a vida em paz e em abundância divina. Somos irmãos.